Protágoras, livro de Platão, tradução de Carlos Alberto Nunes, editora da Universidade Federal do Pará, edição 2002, versão em PDF, disponibilizada pela Rede Mundial de Computadores. Livro 34. Então declaro-te, Sócrates, que todas essas qualidades são de fato partes da virtude, e que 4 delas são mais ou menos semelhantes entre si. Porém, a coragem é em tudo diferente das outras. Convencer-te-ás de que estou com a verdade pelo seguinte: ser-te-á fácil encontrar muitos indivíduos injustos em alto grau, ou por demais ímpios, ou impertinentes em excesso, ou supinamente ignorantes, porém dotados de grande coragem. Para aí, lhe falei, vale a pena examinarmos essa proposição. Chamas corajoso aos indivíduos audazes? Ou de que jeito? Sim, disse ele, a esses e aos que também vão sem medo aonde outros receiam ir. Muito bem, e afirmas que a virtude seja algo belo, e como bela é que te propões a ensiná-la? Belíssima, respondeu, se não me perdi de todo o juízo. E como é constituída? Será bela em parte feia ou inteiramente bela? É toda bela, respondeu, tanto quanto possível. Sabes quem mergulha corajosamente nos poços? Sei, os mergulhadores. Porque sabem mergulhar ou por que outra razão? Porque sabem mergulhar. Quem é que combate audazmente o cavalo? Os que sabem montar ou os que não sabem? Os que sabem. E com um escudo pequeno, os peltastas, ou os que não sabem manejar a pelta? Os peltastas. E assim com tudo mais, acrescentou. Se é esse o ponto a que queres chegar, os que sabem são mais corajosos do que os ignorantes, e mais corajosos ainda do que eram antes de aprender. Mas já viste, perguntei, pessoas inteiramente ignorantes de todas essas coisas e que revelassem audácia com relação a todas elas. Vou reler. Mas já viste, perguntei, pessoas inteiramente ignorantes de todas essas coisas e que revelassem audácia com relação a todas elas? Já, respondeu, bastante audácia até. Sendo assim, os audaciosos são corajosos. Isso equivaleria a qualificar muito por baixo a coragem, porque aqueles não passam de loucos. Como então, lhe perguntei, definiste os homens corajosos? Não são audaciosos? Ainda digo a mesma coisa, respondeu. Sendo assim, repliquei, os audaciosos, por ignorância, não são realmente corajosos, porém loucos. Há pouco os mais sábios se nos revelaram como sendo os mais audazes, e como tal, os mais corajosos. Com esse raciocínio, a sabedoria seria a coragem. Não te lembras bem, Sócrates continuou, do que eu disse em resposta às tuas perguntas? Interrogado por ti e os indivíduos corajosos são audazes, respondi que sim. Porém, não fui perguntado se os homens audazes eram corajosos. Se me tivesses representado ou apresentado essa pergunta, eu teria respondido que nem todos. Quanto ao meu princípio de que os indivíduos corajosos não são audaciosos, de forma alguma demonstraste ter sido erradamente admitido. De seguida, passaste a asseverar que os que têm conhecimento de uma coisa tornam-se mais audazes do que antes, e mais também do que os que carecem de conhecimento, baseado no que concluíste que a coragem é a mesma coisa que a sabedoria. Levando o raciocínio para esse lado, poderias chegar à conclusão de que força é sabedoria. Primeiro, a raciocinar. Por esse modo, me perguntaria se os homens fortes são capazes, ao que eu responderia afirmativamente. Depois perguntaria se os que sabem lutar são mais capazes de lutar do que os que não sabem, e também mais do que antes de sabê-lo. No que eu, do mesmo modo, teria concordado. Admitido esses 2 pontos e empregando o mesmo modo de raciocínio, poderias afirmar que, de acordo com minha própria concepção, o saber é força. Mas de forma alguma posso conceber ou conceder que os indivíduos capazes sejam fortes, admitindo embora que os fortes sejam capazes. Não é a mesma coisa, capacidade e força.
A capacidade provém do conhecimento, como provém também da loucura e da cólera. Mas a força deriva da natureza e da boa alimentação do corpo. Ainda no mesmo caso, não afirmei que a audácia e coragem sejam a mesma coisa. Acontece que os indivíduos corajosos também são audaciosos, porém nem todos os indivíduos audaciosos são corajosos. A audácia pode ser dada aos homens pela arte, pela loucura ou pela cólera, do mesmo modo que a capacidade, ao passo que a coragem, provém da natureza e da boa alimentação da alma. Continuaremos a leitura do livro 35 no próximo vídeo. Até lá!